Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar sobre o empréstimo de Gabriel Pirani ao Cuiabá, confirmado nesta segunda-feira, abrindo uma semana já com notícia importante. Vou falar sobre isso rapidinho aqui no Eu Vim de Santos, mas antes deixa eu responder a todo mundo que está me perguntando por que eu ainda não voltei à resenha, se eu tenho gravado esses poucos ainda vídeos para o Eu Vim de Santos. A resposta é muito simples, mas é um pouco chata, porém eu prefiro deixar tudo às claras para que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo. Como vocês sabem, se não sabe, vai saber agora. Eu tive um AVC faz 17 dias e por mais que eu tenha conseguido gravar alguns vídeos curtos aqui para o Vinte Santos, como esse aqui, ficar olhando para uma tela me cansa muito. É tipo, eu vou gravar esse vídeo e eu vou deitar na minha cama, que é onde eu estou inclusive, porque a cabeça começa a ficar zonza, eu fico muito tonto. E o resenha dura 1 hora. Ficar 1 hora olhando vai me deixar muito exausto. Tal como falar também me cansa, a garganta incomoda bastante quando eu falo em sequência, então ainda realmente não estou preparado para ficar 1 hora no resenha. Além disso, de manhã, e o resenha é às 10 da manhã, é o meu pior horário. Eu sempre acordo zonzo, enjoado, todos os remédios têm como efeito colateral náuseas, então eu acordo bastante enjoado. Durante o dia vai melhorando, melhora o meu equilíbrio, melhora a minha visão dupla, melhora a tontura, mas de manhã é o pior horário. Então assim, ainda não consigo voltar pro resenha, tô louco para voltar pro resenha, mas ainda não consigo por causa da minha situação, tá bom? Só para deixar isso claro, vamos falar então sobre Gabriel Pirani, emprestado ao Cuiabá nessa segunda-feira. Ainda não tinha completado o limite de jogos pelo Santos no Brasileiro, mas então por isso pode ser emprestado. E assim, eu apostaria muito que vai ter espaço, que vai jogar no Cuiabá, coisa que não vinha fazendo no Santos. E inclusive trouxe os dados para corroborar tal informação. Estou olhando para o lado errado do papel, agora estou olhando para o lado certo do papel. Nessa temporada, o Bustos já treinou o Santos em 22 jogos. Só em 9 o Pirani entrou, ou seja, menos do que não entrou. Né? 22 menos 9, faltam 13 jogos aí que ele sequer apareceu. Desses jogos, aliás, só para comparar, com o ano passado ele jogou 60 partidas a temporada. Esse ano foram 13, 9 com o Bustos, é muito menos. Desses 9, só em um ele foi titular, que foi a partida contra a Universidade Católica lá em Quito, pela Sul-Americana. O Santos ganha de 1-0, mas ele já tinha sido substituído quando o Rô fez o gol da vitória. Nos outros 8 jogos em que ele atuou, todos, claro, foram de reserva. Em nenhuma dessas partidas o Santos estava vencendo quando ele entrou. Ou seja, ele foi colocado, usualmente, na fogueira. O Pirani não teve um jogo tranquilo para entrar, tentar entrosar com os novos companheiros, digo Angulo, Goulart, por exemplo, Julio, tentar empolgar junto com o time. Não, em todos os jogos ele entrou, nesses 8 jogos ele entrou com uma solução desesperada do Bustos. Isso não é algo que facilita a vida do jogador, inegável na minha visão. Só em um jogo ele entrou e o Santos, ele mudou o jogo mesmo, que foi contra o Fluminense do Piauí. Lembrando que o Santos estava perdendo, ele dá o passe para o Goulart fazer o gol de 1-1, que vai para os pênaltis, o Santos passa. Mas de resto, só sufoco, só jogo em que o Santos estava vivendo uma situação difícil. Por exemplo, até venceu contra a Católica no Brasil, né, o 3-2 na Vila. Ele entrou, estava 2-2. Não entrou em situação fácil de maneira alguma. Lá, eu acredito que ele vai ter muito espaço. Se você pensar, o Cuiabá tem o Valdívia, o brasileiro, tem o Rodriguinho, que é reserva, o Carille pediu o Rodriguinho pro Santos. E tá bravo até hoje, ele dá várias entrevistas em podcasts por aí, falando que pediu jogadores, o Santos não contratou, ele queria o Rodriguinho, que é banco do Cuiabá. Enfim, acho que ele vai ter muito espaço lá para jogar. O Cuiabá tá numa campanha mediana para baixo no Brasileiro, que é a realidade deles no momento. Não passou de fase na Sula. Acho que o Pirani não vai ter dificuldades em ser titular, ou pelo menos ter espaço, minutos, para atuar. E aí eu passo para a pergunta, né, que na verdade está até no título do vídeo. Bom para quem esse empréstimo? Bom, pro Pirani é. Pirani não tá jogando, o Bustos parece não querê-lo, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vai ser muito interessante para ele jogar lá. Lembrando que o contrato com o Cuiabá é até o fim do Brasileiro, no caso até 31 de dezembro, então ano que vem ele volta para o Santos. E com o Santos o contrato é até dezembro de 2025, ou seja, 3 anos pela frente depois desse empréstimo. Tem muito tempo para o Pirani, que tem só 20 anos ainda, se firmar por aqui. Acho interessante. Para o Santos, cria dúvidas, né? O Santos é um time que taticamente não usa meias,
né, joga com 4 atacantes, um deles geralmente voltando, ou o Ângelo quando está titular centralizando depois de driblar para funcionar como armador. Já tivemos essa discussão em vários vídeos aqui, principalmente de pós-jogo, o último contra o Galo tivemos também pela questão do Bruno Oliveira, mas o Santos joga taticamente sem meia, ou seja, taticamente não é uma peça que parece que o Bustos faça questão de ter. Eu discordo dele, mas é a realidade. O Bruno Oliveira citado é um outro motivo. Aparentemente ele passou na frente da fila, numa posição em que o Bustos mal utiliza jogadores, ter alguém à sua frente, me parece que é melhor arranjar espaço em outro lugar. O Bruno, pelos últimos jogos, ultrapassou mesmo o Pirani na visão do Bustos, tem entrado bem, claro, poucos minutos, não é solução de nada ainda na teoria, a gente espera que seja, de fato, mas ainda não provou. Quero vê-lo mais, quero vê-lo como titular, inclusive espero que amanhã ele seja. Acredito nisso? Não, mas a gente torce para que sim. Se o Bruno passou, o Pirani deve ter sentido que era melhor e buscar não ficar parado esse ano, não ter de ficar lá no fundo do banco e arranjar espaço numa Série A. É muito importante que ele jogue numa Série A contra adversários que o Santos também enfrenta. Não quero ele na Série B, lá você não evolui. Série A, importante isso. Mas o Santos não tem meia, né? Tem o Bruno Oliveira, tem o Goulart que diz que é meia, mas quando joga não joga de meia, nem quando tá de meia de fato. O Lucas Barbosa até na Copinha fez um outro jogo, mas é melhor na ponta. O Juan era escalado no começo da Copinha, muita gente esqueceu isso, mas só melhorou quando foi centroavante. O Julio às vezes até centraliza, não centraliza tão mal, mas o Santos não tem meias. Cria uma responsabilidade no Bruno Oliveira, que acredito que a gente vai ver mais e mais a partir de agora. Não acho ruim para o Santos, não consigo cravar que é uma boa no momento. Para o futuro acho que é o Pirani pegando essa experiência. Acho que é um empréstimo bastante aceitável. Tem jogador que não gosta de ser emprestado, tem jogador que prefere lutar no fundo do banco, tem jogador que aceita ser banco. Muito feliz que o Pirani quis ir brigar por espaço, quer jogar, quer mostrar que merece ano que vem voltar para o Santos e brigar por posição. Então, acho que é um empréstimo bastante válido. Falei sobre o Bustos aparentemente não querer utilizá-lo. Já ouvi de fonte muito confiável que alguém, que a gente não precisa falar quem, dentro do Santos, falou pro Bustos, olha, o Pirani... Não, porque o Bustos chegou falando, queria muito ver o Pirani em campo, elogiou bastante o Pirani e simplesmente não colocou o Pirani. Diz a lenda, ou no caso uma fonte confiável, que alguém lá dentro do Santos falou, o Pirani é melhor você não utilizar muito não. Não sou muito fã, e o Bustos caiu nessa. Está certo ou errado, o futuro dirá. Eu espero que o Pirani volte bem, volte com espaço e volte ainda melhor, tá certo? Toda sorte pro Pirani que merece, e toda sorte pro Santos e pro Bruno Oliveira, que agora vai ter cada vez mais espaço, creio eu. Beijo, tchau.